que hoje nós vamos falar a respeito das regras para a gente poder interpretar adequadamente e corretamente um texto bíblico. E é muito interessante, vocês vão gostar muito. O tema de hoje não é um tema assim, muito comprido, mas ele é muito interessante, é muito intenso. E vocês certamente vão apreciar muito. Tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá ok? Vou compartilhar e vocês então vão poder aí a partir dessa tela aí vocês vão poder acompanhar conosco. Tá bom? Princípios e normas de interpretação correta do texto. Esse é o nosso tema de hoje. Ok. Essa palavra em hermenêutica vem de herbes, do grego. E este verbo significa traduzir, declarar, interpretar. Inclusive, em Mateus aparece a palavra hermeneuem, que quer dizer, está escrito lá, que quer dizer, ou seja, traduzindo. Então, ela significa esclarecer o sentido de uma palavra, de um verbete, de um termo. É isso que significa hermeneu. Ou seja, a hermenêutica torna uma palavra ou um texto esclarecido para aquele que não está compreendendo. Então, é um estudo que nós realizamos para poder tornar claro um texto, uma palavra, um verbete, enfim. Então, ela acabou ganhando esse status, digamos assim, de ciência da interpretação dos textos. No nosso caso, nós estamos fazendo um estudo da hermenêutica bíblica, mas existem outros tipos de hermenêutica, como, por exemplo, a hermenêutica deontológica, que já aí vai para um campo mais amplo. Você tem, por exemplo, dentro do direito também existe a hermenêutica. O direito estuda, faz o estudo hermenêutico. A arqueologia também. A paleontologia também faz o estudo hermenêutico. No nosso caso, nós vamos aplicar a hermenêutica para interpretar os sagrados escritos. E para isso nós vamos utilizar regras científicas, regras que são aceitas academicamente. Elas não são regras feitas assim de qualquer forma, não é? Elas têm princípios. Então, Schleiermacher, ele explica a hermenêutica como sendo a doutrina da arte de compreender. E Luiz Berkhoff diz: hermenêutica é a ciência que nos ensina os princípios, as leis e os métodos de interpretação. Então, é muito bom. Vocês podem adquirir materiais. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês alguns materiais que vocês podem adquirir. Eu nem separei hoje porque eu não me lembrei, né? Tem tanta coisa para fazer, mas isso é tranquilo, né? E tem muito material bom. Muito material bom. E eu vou citar para vocês aqui alguns grandes autores. Então, Robert Grant definiu a tarefa de interpretação de qualquer registro do pensamento humano como sendo a exposição do que o autor quer dizer em termos de nossas próprias formas de pensamento. Ou seja, o autor escreveu há 2000 anos, mas o que isso poderia significar para nós hoje? Interessante isso, né? Então, as palavras, elas ganham a chamada semiótica, elas passam por mutações semânticas. É o que os americanos chamam de semiótica, uma transformação com o passar do tempo. Então, uma palavra que hoje tem um sentido, no século XIX, essa mesma palavra tinha um sentido diferente. É por isso que, por exemplo, nas Bíblias, você vai encontrar, de vez em quando, atualizações, troca de palavras, porque os sentidos mudam. Então, isso é muito importante que a gente saiba distinguir essa transformação, e a hermenêutica nos ajuda com isso. Então, ela estabelece princípios, métodos e regras necessárias para elucidar palavras ou frases cujo sentido não esteja bem claro. A hermenêutica teológica, que é a que nos interessa, procura traduzir, interpretar e fazer compreensível a mensagem da Bíblia na situação contemporânea. Ou seja, é como eu estava dizendo, há vários anos, há cerca de 2000 anos, ou há 3000 anos, o escritor bíblico escreveu. Como é que eu vou saber se o que ele escreveu é algo que se refere a mim, que vivo agora no século XXI? A hermenêutica nos ajuda a entender isso. Por exemplo, existem algumas mensagens que são mensagens locais. Elas têm a ver com costumes.
elas têm a ver com o milieu das pessoas que viviam naquela situação. Porém, quando nós nos deparamos com princípios, os princípios são eternos. Os princípios eles não são limitados pelo tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. É possível que Paulo, e Paulo falou isso, né, ele diz assim, olha, é que as mulheres, eu não admito que as mulheres, ele falou para a igreja de Corinto, né, que as mulheres orem sem o véu. As mulheres devem orar com o véu. Isso tem um princípio embutido. Não é o nosso assunto hoje, vou tomar apenas como exemplo. Existem alguns autores que dizem que em Corinto, naquela época, surgiu o primeiro movimento feminista. Mas não era um movimento feminista como o de hoje, simplesmente em busca de direitos. Era uma espécie de rebeldia de algum grupo de mulheres, notadamente eram prostitutas. Isso alguns comentaristas dizem isso. E elas raspavam a cabeça como uma forma de se rebelar contra o homem. Então, Paulo dizia, olha, aqui as mulheres usem o véu. Então, existem alguns intérpretes que defendem essa premissa. Usa o véu para mostrar que é uma mulher cristã, que é uma mulher que não está nessa onda de rebeldia, de revolta, não é? Que, na verdade, é o seguinte, a gente sabe que o Jesus Cristo ele estabeleceu direitos para as mulheres, não é? Mas o que acontecia ali em Corinto era algo totalmente diferente, não é? Era uma coisa diferente. Então, Paulo teria dito isso para poder preservar as mulheres. No entanto, esse não é o ponto, não quero entrar nesse assunto, a gente pode falar sobre isso outro dia. A grande questão é que existe um princípio de moralidade por trás do costume. Mas o costume ele não deve ser trazido para hoje. Hoje é o princípio de moralidade, ou seja, a mulher, como o homem, devem ser decentes, devem ser reconhecidos como pessoas decentes. O homem cristão não deve ser rebelde. É claro que ele não vai ser vaquinha de presépio, né? O homem cristão ele tem opinião, ele vive sob princípios, mas ele não é um homem rebelde. Ele é um homem que atende às reivindicações divinas. Assim também é a mulher. A mulher ela deve ter postura de uma mulher cristã. Então, o princípio está por trás do costume. Então, o que eu adoto? Eu adoto o princípio, mas não o costume, porque o costume era daquela época. Por exemplo, no passado, as mulheres usavam um cabelo bem comprido, e Paulo chega a dizer que o cabelo era uma forma de mantilha. Por quê? Porque fazia parte do costume da época. Hoje, o que a gente tem que fazer é preservar a moralidade na forma de vestir, na forma de se comportar. Então, a hermenêutica ela vai trazer tudo isso para a gente. Ela vai dizer o que é costume e o que é princípio. Os costumes ficam no seu próprio lugar e na sua própria época. O que vem para a nossa época é exatamente o princípio. Os costumes ficaram lá, vem para cá os princípios. Bom, vamos falar um pouquinho sobre exegese. A exegese é a disciplina que aplica esses métodos hermenêuticos. Aplica os métodos e as técnicas que nos ajudam a compreender o texto. Então, a hermenêutica é a ciência das normas que permite descobrir e explicar o verdadeiro sentido do texto, enquanto a exegese é a arte de aplicar essas normas. É por isso que a gente diz assim, eu vou fazer a exegese do texto tal. Ou seja, eu vou aplicar com o meu estudo acadêmico, científico, eu vou aplicar as normas fornecidas pela hermenêutica, para que eu possa, então, desvelar aquilo que o texto quer dizer, o que ele diz. Eu estou apresentando para vocês aqui alguns princípios. Por exemplo, a Bíblia ensina apenas uma teologia, que é o chamado princípio da unidade escriturística. Ou seja, a Bíblia ela tem uma unidade. Ela não pode dizer uma coisa aqui e dizer uma outra ali. Se existe uma aparente contradição, nós temos que solucionar essa aparente contradição. Porque, na realidade, na Bíblia não existe contradição. Se existe uma aparente contradição, eu tenho que estudar para descobrir onde é que está o ponto que vai me ajudar a solucionar aquele problema. Então, a Bíblia não tem duas, nem três, nem quatro teologias, ela tem uma só. Então, cabe a mim, como pesquisador, ir solucionando esses problemas. Só que, quando eu estudo a Bíblia, eu não vou me utilizar simplesmente de ferramentas acadêmicas. Eu tenho que me munir também do poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia não é um livro comum, ela é um livro de Deus. Então, muito embora eu seja habilitado por Deus a utilizar determinadas ferramentas, mas o principal é que eu seja uma pessoa disposta a entregar
o meu entendimento nas mãos de Deus. Hoje mesmo eu estava lendo sobre John Neville Andrews, que foi um pioneiro adventista do sétimo dia. Um homem, ele foi considerado um dos homens mais cultos da igreja adventista. Ele podia recitar o Novo Testamento todo de cabeça. Ele chegou a dizer que se o Novo Testamento todo se perdesse, ele poderia reproduzi-lo, porque ele tinha tudo decorado. Imaginem, né? Uma coisa tremenda isso. E disse mais, que várias porções do Antigo Testamento ele poderia fazer isso também. Então, é fantástico isso. E ele conta na sua história, na sua biografia, que quando ele escreveu um livro teológico e ele sentia que a sua mente estava confusa, não estava conseguindo, a mente não estava muito clara para solucionar o problema, então ele passava horas e horas em oração, até que Deus clareasse a sua mente. Então, a segunda regra é ler e reler o texto com profunda atenção. Terceiro, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É chamada sola scriptura, ou seja, a Bíblia própria é que se interpreta. Ela não precisa que nós façamos isso. Eu vou ler aqui uns textos, você pode me acompanhar se quiser. Esse texto eu não coloquei aí, para a gente poder abrir um pouquinho a Bíblia mesmo, né? João 5,39, um texto bem conhecido. Está escrito assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou, como diz a versão corrigida, dão testemunho de mim. Testificam ou dão testemunho. Então, as Escrituras é que dão testemunho a respeito de Cristo. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Vamos caminhando aqui. Vamos saber um pouquinho mais a respeito. 1 Coríntios 2, verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, já sabemos que é a palavra de Deus, a Bíblia, que fala a respeito do Cristo, e também o ensino das Escrituras vem pelo Espírito Santo, e nós devemos conferir coisas espirituais com espirituais, que fala Paulo, né? E na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 20, segunda carta de Pedro, no verso 20, esse texto é bem conhecido, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, nenhuma profecia bíblica vem do homem, vem do ser humano. Tudo que está nas Sagradas Escrituras, toda inspiração é de origem divina. Então, uma outra regra, que é a quarta regra, é um texto claro elucida um texto obscuro. Existem muitos. Eu poderia pegar vários exemplos para vocês aqui, mas eu peguei apenas um. Tá? Eu poderia colocar muitos outros, mas eu acho que isso aqui basta. Quando você lê aqui Lucas 16, 16, abre lá comigo. Lucas, capítulo 16, verso 16. Esse é um texto que muitas vezes as pessoas utilizam para dizer que a lei de Deus não precisa ser mais guardada, não é? É uma interpretação estapafúrdia. Lucas 16, 16 está escrito assim: a lei e os profetas vigoraram até João. A versão corrigida diz duraram. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. Bom, esse texto é um texto considerado difícil. Existe um detalhe, eu vou me levantar aqui um pouquinho, que eu vou pegar uma Bíblia corrigida, revista e corrigida no Brasil. Essa aqui é a minha mais nova aquisição, né? Ganhei essa Bíblia esses dias. Então, aqui, essa Bíblia é uma Bíblia revista e corrigida no Brasil. A edição revista e corrigida no Brasil tem uma peculiaridade. As palavras que não aparecem no original, elas são grafadas em itálico, ou seja, deitadinhos. E se você vem aqui em Lucas, no capítulo 16, verso 16, eu vou abrir aqui, ela tem uma redação um pouquinho diferente da atualizada, mas querendo dizer a mesma coisa. Aqui, Lucas 16, 16 diz assim, espera aí, estou em João, tá aqui. A lei e os profetas duraram
até João. Duraram está em itálico. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega a força para entrar nele. Então aqui duraram, aqui na atualizada tem uma outra redação, né? Aqui na atualizada diz, ali os profetas vigoraram. Então vigoraram ali e duraram aqui. E isso tem sido um motivo de alguma controvérsia, porque a lei de Deus não durou até João. Né? Como é que está o texto grego? Dá licença que mais uma vez vou me levantar. Eu vou pegar aqui o Novo Testamento grego e eu vou mostrar para vocês aqui uma particularidade. Então, vamos aqui, Lucas 16. Vamos lá. Aqui. Catalucã, 14, 15, 16. Lucas. Aqui, Lucas 16. Está escrito assim: Ronomos, a lei, caía ro profeta e os profetas, mecri e orano, até João. Então, é a lei e os profetas até João. A palavra duraram ou vigoraram não aparece no original. Isso para o hebreu não era difícil de entender, mas para nós que somos ocidentais, a gente precisa de ajuda. Foi por isso que os tradutores da Almeida, isso aí na época de Almeida, eles colocaram algumas palavras para poder dar sentido e grafaram em itálico, dizendo, isso aí não está no original, nós que colocamos aí. Porém, se eles tivessem vindo aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 13, que tem um texto integral, eles teriam colocado a palavra certa ali. Porque aqui em Mateus, no capítulo 11, no verso 13, está escrito assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, o texto aqui está integral. Então, não é duraram. É profetizaram. Então, Mateus 11, 13, eu vou mostrar para vocês aqui o texto, não é difícil da gente entender isso. Vamos abrir aqui, Mateus 11, 13. Ok, vamos lá. 10. Aqui. O texto diz assim: Pantesgar oi profetai, porque todos os profetas caí, ronomos e a lei, réus até Iohano e profetizaram. Até João profetizaram. Então, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Bom, agora eu entendi. Porque todo o Antigo Testamento faz uma referência ao Messias, de uma certa forma, em maior ou menor grau. Eu já falei sobre isso aqui, eu acredito que já tenha falado. Se eu não falei, né? Estamos aí. Salmo 34 diz que nenhum osso do Messias seria quebrado. Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? No verso 1. O verso 15 até o verso 18 fala que as suas vestes seriam repartidas. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sorte. Então ali você tem uma cena da cruz. Quando você vai para Zacarias diz que ele seria vendido por 30 moedas. E assim vai. Você entraria em Jerusalém montado num jumentinho. Ou seja, você vai ver que o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento vai falar a respeito do Cristo, de como seria. Sendo que João, ele é o precursor de Cristo. Ele é o precursor do Messias. Ele veio antes para poder aplanar o caminho. Então foi João que apontou para Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João foi o único profeta a anunciar o Messias. Depois dele não precisava mais anunciar. Por quê? Porque ele veio. Então, a lei e os profetas profetizaram até João. Por quê? Porque João foi o último que profetizou acerca dele, anunciou a Jesus. Ok? Então, vamos para a quinta regra. O texto deve ser interpretado através do conjunto das escrituras e nunca através de passagens isoladas. A gente chama, quando uma pessoa pega um texto isolado para tentar provar alguma coisa, a gente chama isso de texto-prova. E muitas instituições religiosas usam o chamado texto-prova. Eles pegam um texto para poder satisfazer algum... provar, digamos assim, não provar não. Evidenciar alguma doutrina. Mostrar que o que eles estão fazendo pode ser provado pela Bíblia.
Então, em vez de pegar no conjunto todo que diz as Sagradas Escrituras, a gente pega um texto isolado, pega um texto fora do seu contexto e joga isso para cima das pessoas. E as pessoas acabam acreditando nisso. Então, nós devemos usar a chamada regra áurea ou analogia da fé. Analogia da fé de Orígenes. Orígenes dizia o seguinte, que toda a Escritura ela tem um fiozinho de ouro que fala a respeito de Cristo, toda ela. E tudo tem que ser analisado, uma coisa ligada à outra e não separada da outra. É interessante que aqui em Deuteronômio 28, versículo 10, aliás, desculpa, é Isaías 28, 10, diz assim, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E o verso 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, e regra e mais regra, um pouco ali, um pouco aqui, para que vão e caiam para trás e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Presos pela exegese verdadeira, pela interpretação correta das coisas. Bom, o sexto princípio, sempre ter em vista o contexto, analisar o que vem antes e o que vem depois. Então, quando você vai analisar um texto da Bíblia, ou um versículo que seja, você tem que situar aquela passagem. O que vem antes? Antes. O que vem depois? Então, a gente chama isso de contexto imediato. E o contexto geral também. Então, isso tem que ser analisado de maneira que você entenda o escopo daquilo que você está estudando. Você tem que pegar o conjunto daquilo que está sendo estudado. Isso nos ajuda a não errar. Isso nos ajuda a não cometer um erro, uma violência contra o texto. Tá certo? Isso é muito importante a gente pegar esse conjunto. Então, por exemplo, vamos lá, o sétimo princípio, considerar a totalidade das escrituras, tota scriptura, o princípio da inclusividade. Essa questão do princípio da inclusividade é muito legal. Né? Se der tempo, depois a gente fala um pouquinho mais, em outro momento. É muito interessante, porque Bom, eu vou dar logo um exemplo aqui para vocês. Né? Você tem os evangelhos falando a respeito da traição de Jesus. Então, o evangelho diz assim, e Jesus falou para Pedro, né, que Pedro que disse que iria até a morte, ele falou assim, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Um evangelista falou isso. O outro evangelista disse assim, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Então, um disse, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. O outro disse, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E eu costumo perguntar para os meus alunos quantas vezes o galo cantou. Né? E aí é uma confusão, né? Quando eu estou em sala de aula, a turma fica brigando. Tá? Na verdade, é o princípio da inclusividade. Um evangelista, ele ficou mais atento às 3 negações, mas não se preocupou muito com quantas vezes Jesus disse que o galo cantaria. O outro prestou atenção tanto na negação quanto no número de vezes que Jesus Cristo disse que o galo cantaria. Então, na realidade, o galo cantou 2 vezes. É o chamado princípio da inclusividade. Eu não posso optar por uma vez, por uma escolha minha, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a minha opção tem que ser exatamente pelas 2 vezes. Então, o que diz aqui em 2 Timóteo 3,16? Vamos lá para esse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Que é um texto também bastante conhecido, né? Diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, e vocês conhecem o restante do texto, né? O 8º princípio, primeiro procura-se o sentido literal, principalmente quando você está estudando textos apocalípticos, textos proféticos, né? A menos que as evidências demonstrem que este é figurado. Então, primeiro, a gente procura o sentido literal. Não deu o sentido literal, a gente passa, então, para o sentido figurado. Vou dar um exemplo para vocês aqui, o hebraísmo. O que é hebraísmo? Né? Você vai me perguntar. O hebraísmo é a influência do hebraico numa língua estrangeira. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito em grego, chamado grego da Koiné, que foi o grego falado do ano 330 a.C. a 330 d.C. Essa palavra Koiné significa comum. Por quê? Porque era a língua comum
dos povos que viviam naquela região, aí na Palestina e na Grécia, no Egito. Enfim, era a língua daquela época. Era a língua falada naquela época. Então, quando os hebreus utilizaram a língua grega para poder escrever o Novo Testamento, eles utilizaram muitas expressões, muitas formas de se comunicar do hebraico. E esse hebraico acabou tendo uma certa influência sobre o idioma grego que eles estavam utilizando para poder escrever o Novo Testamento. E então nós vamos encontrar isso em alguns textos. Só um minutinho, pessoal, vou ter que fechar a porta aqui. Então, voltando, né? Então, nós vamos encontrar isso em alguns textos, esse reflexo da língua hebraica dentro da língua grega. O modo de expressão, algumas expressões idiomáticas e tudo mais. Eu quero chamar a atenção de vocês para Lucas 14, verso 26. Eu procurei escolher assim, uns textos bem interessantes, né, para a gente poder se tornar algo útil no nosso dia a dia também. 14, 26. Vamos lá, Lucas 14, 26. Vamos lá. Lucas, capítulo 14, verso 26, diz assim: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí você vai perguntar, mas Jesus falou isso? Será que Jesus Cristo quis dizer que para eu ir até ele eu tenho que aborrecer pai, mãe, irmãos, todo mundo? Aí você fica assim, mas Jesus, o que ele quis dizer com isso, né? Isso é o hebraísmo. Isso era uma forma de expressão, era uma expressão idiomática como nós temos em português também. Quando você compara com Mateus 10, 37, aí você vai observar que esse texto aqui vai ser elucidado. Vamos lá para Mateus capítulo 10, verso 37. Aí nós temos a explicação aqui. Ok? Mateus 10, 37 diz assim: Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, Deus espera que nós o amemos acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deus tem que ser amado acima de todas as coisas. Então, ele não está falando aqui de desprezar, de rejeitar. Ele não está falando isso. Ele está falando, na verdade, aquela expressão idiomática é uma forma de dizer que Deus tem que ser amado acima de todas as coisas. Ok? Bom, a nona regra, consultar todas as traduções possíveis para elucidar dificuldades. Então, como eu fiz aqui? Eu peguei aqui uma Bíblia corrigida, peguei aqui uma Bíblia atualizada, né? No meu caso, eu fui também no idioma grego. Nem todos podem fazer isso, mas você tem facilidades hoje. Né? Você tem hoje textos da língua grega e hebraica em bíblias interlineares que podem ajudar para quem não tem conhecimento da língua. Bom, o 10º princípio, apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. Não duplo, triplo, apenas um. Outra coisa, o trabalho de interpretação é um trabalho acadêmico, é um trabalho científico, é um trabalho que tem que ser feito com um certo critério. Então, ele também deve ser feito com injeção de ânimo, ou seja, eu não posso estudar a Bíblia com ideias pré-concebidas. É claro que todos nós temos ideias pré-concebidas. E eu tenho como é que eu posso dizer? Eu tenho essa formação que eu tenho hoje por causa do que eu aprendi com os meus pais na minha infância, por causa do local onde eu nasci no estado do Rio de Janeiro, por causa da minha formação religiosa. Talvez se eu tivesse nascido na Síria, a minha vida fosse diferente, a minha formação fosse diferente. Então, a gente não cai na ilusão de dizer que nós não temos ideias preconcebidas. Todos têm. Mas quando nós vamos estudar a Bíblia, a gente precisa se isentar de determinadas raízes, a gente tem que se soltar as amarras de determinados preconceitos. Eu conheço um caso, eu conheci esse caso recentemente, um caso muito, muito, muito interessante.
de um menino. Esse menino é um menino do Iraque. Esse menino, ele teve muita curiosidade de ler a Bíblia. Você vê que o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas, né? Mas por que ele teve curiosidade de ler a Bíblia? Porque ele encontrou contradições no Corão. Ele começou a encontrar algumas questões no Corão que ele não aceitava aquilo. Então ele optou por ler a Bíblia, que é um outro livro sagrado. E ele ficou encantado com a leitura da Bíblia. Ele lia a Bíblia debaixo do cobertor. À noite, botava uma lâmpada e lia. Até que um dia a mãe dele pegou. A mãe dele pegou e falou, pronto, agora eu estou frito lá, porque lá eles matam, né? Sair do islamismo é morte certa. Aí quando a mãe falou, o que você está lendo? Aí ele, eu estou lendo a Bíblia. Aí ela botou a mão na cabeça e falou, ai. Ela pensou que ele estava vendo alguma coisa pornográfica, coisa assim, né? Aí como viu que ele estava lendo um livro religioso, ela falou assim, você pode ler. Esse menino acabou se tornando presbiteriano e depois ele se tornou adventista. Mas a história desse menino é uma história muito triste, porque nem no presbiterianismo, nem no adventismo, ele encontrou os laços fraternos que ele tinha no islamismo. Porque o islamismo, apesar das suas dificuldades de aceitar a Cristo, a gente conhece toda a ideia, a gente sabe tudo isso, né? Eles têm uma outra formação e tal, mas o islamismo, eles têm uma fraternidade muito grande, eles têm um amor muito grande, eles têm uma comunhão muito grande uns com os outros. E ele não encontrou isso no cristianismo. Então ele chegou a dizer para um pastor adventista que nós, cristãos, nós temos a doutrina certa, mas nós temos dificuldade de viver aquilo que nós professamos. Olha que coisa, né? Mas, enfim, quando a gente vai interpretar as Escrituras, a gente precisa ter isenção de ânimo, fazer como esse menino. Eu vou pegar a Bíblia, o que a Bíblia fala para mim? Agora eu tenho que me desamarrar de alguns preconceitos que eu tenho. Não, o que a Bíblia fala para mim? Não é interessante o que um pastor falou, o que um teólogo disse, mas o que as Escrituras dizem. Não é isso importante. O 12º princípio é consultar as passagens paralelas, comparar, valendo-se das referências no rodapé. Por exemplo, essa Bíblia aqui, eu recomendo, eu vou até tirar a capa dela para mostrar para vocês, apesar de que ela já está um tanto quanto antiga, e talvez você não encontre mais com essa capa. Mas pelo menos para você poder ter uma ideia, né? Essa Bíblia aqui, olha, Bíblia de Estudo Almeida, eu recomendo vocês que comprem essa Bíblia. É uma Bíblia pequena, tá vendo? Mas ela tem muitas referências, ela tem muita nota de rodapé. Vendo aqui? Muito legal, tem muita nota de rodapé, muito interessante essa Bíblia. Então aqui você tem as chamadas referências cruzadas. O que é referência cruzada? É um texto semelhante que vai aparecer ali na nota de rodapé e você vai poder trafegar aí na Bíblia, né? Andar de um ponto para o outro. Tá? Então consultar passagens paralelas, comparar valendo-se dessas referências, então, nas margens, né? E também outras passagens que vão tratar desse mesmo tema. 13º princípio, na interpretação deve-se atentar mais ao conteúdo psicológico do que às palavras gramaticais. Aí você vai perguntar assim, mas você está dizendo que as palavras da Bíblia não são inspiradas? Sim, as palavras da Bíblia são inspiradas. No entanto, a gente tem que levar em consideração que na Bíblia, na Escritura Sagrada, houve uma associação do divino com o humano. Deus inspirou o profeta. Deus trabalhou na mente do profeta. Trouxe pensamentos ao profeta. E o profeta, então, usou a sua pena para poder escrever o texto. Ao escrever o texto, ele se utilizou da sua cultura, da sua bagagem educacional. Tanto é que quando você pega uma escritura de Pedro, você vai perceber que o grego de Pedro é um grego pobre. Você pega um grego de Paulo, é um grego sofisticado. Você pega um grego de Lucas, é um grego educado. É tremendo isso. Há uma diferença de autor para autor. Por quê? Porque Deus permite que nós usemos as nossas habilidades. Falando agora em termos de profetas, os profetas usaram a sua habilidade para poder escrever o texto bíblico, mas eles também podiam errar.
Eles podiam errar, não errar o conteúdo psicológico, mas errar uma grafia, como nós erramos às vezes. Você vai escrever uma palavra, escreve outra. Você pensa uma coisa e diz outra, né? Enfim. Vamos pegar esses exemplos aqui. Vamos pegar esses exemplos aqui, Mateus capítulo 26, verso 15. Vamos lá. Eu coloquei esses exemplos que são bem acalhados, né? Mateus 26, 15 diz assim: que me quereis dar e eu vou entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Aqui está falando da traição de Jesus. Jesus foi traído por Judas por 30 moedas. Ok? Então tá lá. Aqui nós estamos falando a respeito da traição. 30 moedas foi o preço que foi pago a Judas. Agora nós vamos aqui para Mateus 27, de 3 a 9. Vamos ver o que Mateus diz aqui. Mateus 27, do verso 3 ao verso 9, diz assim: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo de oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo de oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Vejam, não foi Jeremias que falou isso. Você vai ler o livro de Jeremias, você não vai encontrar nenhuma referência a isso. Na verdade, quem falou a respeito do preço da traição foi Zacarias. Zacarias capítulo 11, 12 e 13. Vamos lá. Zacarias 11, 12 e 13. Zacarias é que fala a respeito desse preço. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 11, versículo 12 e também o versículo 13. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não deixai, pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então vejam, houve um erro, porque Mateus é humano, ele pode ter pensado em Zacarias e escreveu Jeremias. Ou ele pode ter pensado que leu em Jeremias, quando na realidade ele leu em Zacarias. Esse tipo de erro humano é tolerável. Isso não traz demérito à Bíblia, mas mostra que ela foi escrita por pessoas humanas, porém inspiradas por Deus. Então, é o conteúdo psicológico da Bíblia é o que interessa. Neste caso, a gente sabe que um profeta do passado falou a respeito do preço da traição, sendo que esse profeta não foi Jeremias, foi Zacarias. Então, a 14ª regra, o 14º princípio de interpretação das Escrituras é quando você faz uma exegese e o resultado contraria os fundamentos da Bíblia, os princípios fundamentais, então você deve refazer a exegese porque você tropeçou em alguma coisa aí no meio do caminho. Tá bom? Bom, quando a gente vai fazer uma análise de um texto, quando a gente vai fazer uma exegese, a gente tem que fazer também algumas perguntas relacionadas ao texto para chegar a conclusões circunstanciais daquela passagem. São aquelas perguntas jornalísticas que a gente já sabe, né? Quem escreveu, qual o tempo e o lugar em que escreveu, por que escreveu, a quem se dirigia o escrito, o que o autor queria dizer, que princípio é extraído da passagem para ser aplicado em nossos dias. A gente começou a falar sobre isso lá no início, né? Vejam, Gordon Diffie, ele apresenta aqui também
assim, alguns princípios exegéticos que eu separei aqui para a gente, né, para a gente poder analisar. Então, quando você vai fazer uma exegese, você tem que primeiro selecionar o texto que você vai trabalhar. Seleciona o texto. Examina o contexto geral do texto escolhido. Então, você vai examinar tudo. Contexto histórico, geográfico, né? Você vai examinar a geografia, vai examinar a época, quem escreveu, né? O que essa pessoa queria dizer, qual era o problema envolvido naquela situação. Terceiro, estabeleça os limites da passagem. Claro, quando você perceber, quando você vai traçar os limites, você percebe que essa perícope aqui, ela é fechada aqui, você pegou aqui uma perícope, você vai trabalhar a perícope, porque depois dessa perícope vem uma outra, já é um outro assunto, então você vai fechar ali, estabelecer os limites da passagem. Vai efetuar uma tradução provisória do texto. Claro, você tem que ter alguns recursos para fazer isso. Pelo menos você precisa ter se você não sabe as línguas originais, pelo menos ter bíblias que sejam interlineares, trazendo o hebraico para o português, o grego para o português, e você tentar fazer, então, ali uma tradução provisória do texto. Aí você vai realizar uma análise gramatical e literária do texto, da mesma forma, tá certo? E, neste caso, você pode até fazer em português mesmo, vai fazer uma análise gramatical ali de cada palavra, tudo mais, do texto como um todo. Isso é muito importante para a gente poder elucidar pequenos probleminhas que, às vezes, acontecem até por uma má leitura do texto. E analisar as palavras que são importantes, chamadas palavras-chave. Sétima regra, examine o pano de fundo histórico-cultural, como nós acabamos de falar. Tá certo? Em que circunstância que o profeta estava vivendo, as pessoas para quem ele se dirigiu. Era um período de perseguição? Não, era um período de prosperidade. Isso se passou onde? Foi em Roma, foi em Jerusalém, foi em Samaria. Ok? Oitavo, analise o contexto bíblico-teológico. Isto é muito importante, o contexto bíblico-teológico, ou seja, o sentido teológico de uma palavra. Eu vou dar um exemplo para você. Você quer fazer uma análise a respeito de um comportamento amoroso de alguém. Então, você vai analisar a palavra amor. Você vai fazer um estudo da palavra amor. Ou da palavra alma. Né? Uma palavra tão controversa. O que a Bíblia fala a respeito da palavra alma? Vamos ver a teologia dessa palavra. A Bíblia trata a alma, o ser humano, como uma tricotomia, como uma dicotomia, como um ser humano é holístico. Como é trabalhar isso aí, não é? Fazer uma pesquisa da literatura secundária. Pesquise a literatura secundária. O que é essa literatura secundária? Então, você vai examinar os comentaristas, você vai examinar os léxicos, os dicionários, né? Enfim. Então, você vai ler comentários, você vai fazer a aplicação daquela passagem, né? Como é que ela se aplica no dia de hoje, como é que ela pode ser usada para o meu público, se eu sou um professor, se eu sou um pastor ou um pregador. Né? Aí, quando você tem tudo isso em mente, você vai escrever o sermão, ou a palestra, ou a sua pesquisa. Certo? Então, é a forma como Gordon Defee nos orienta a fazer. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns materiais. Eu não tinha separado, mas é rapidinho, está pertinho aqui, eu pego para vocês, para vocês darem uma olhada. Ok. Vou mostrar para vocês aqui alguns materiais importantes. Isso aqui, a espiral hermenêutica. A espiral hermenêutica. É de Grant Osborne. É uma nova abordagem e interpretação bíblica. Esse aqui é da Vida Nova. É um material muito bom, vocês estão vendo que é bem maçudo, né? Material muito bom para análise aí do seu texto. Tem outro aqui, muito bom também,
que é exatamente do Gordon DeFee e do Douglas Stuart. Vendo? Gordon DeFee e Douglas Stuart. Isso aqui é Entendes o que lês? Um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exegese e da hermenêutica. Apente por N. R. Müller. Ok? Esses dois aqui, tudo em português, tá? Não peguei nada estrangeiro, não. Tá? Acho que não, né? Vamos ver. Esse aqui é estudo do vocabulário do Antigo Testamento. Então, você tem aqui o vocabulário hebraico, não é? Para você poder estudar tudo em português. E esse aqui é estudo do vocabulário do Novo Testamento. Então, você tem aqui o texto grego, tudo explicadinho, palavra por palavra. Esse aqui, Merece Confiança ao Novo Testamento, é de F. F. Bruce. Eu tenho aí também, Merece Confiança ao Novo Testamento? Merece Confiança ao Antigo Testamento? Esse aqui é o Novo, esse aqui, Merece Confiança ao Antigo Testamento? Esse aqui é de Grayson Arthur Jr. Esse outro pequenininho é de Lund e Nelson. Tá? Isso aqui é sobre hermenêutica. É um livro de poucas páginas, tem 125 páginas sobre hermenêutica. Muito bom também esse material, como você fazer uma exegese bíblica. E você tem aqui alguns materiais de vocabulário. Né? Isso aqui é o dicionário. Isso aqui é um dicionário de Matthew S. DeMoss, Dicionário Gramatical do Grego do Novo Testamento. É uma edição de bolso da Vida também. Não sei se eles ainda editam esse material. Bom, esse aqui é um material especializado, e aí já complicou um pouquinho, porque está em francês. Guide de la Bible hébraïque, les critiques textuales dans la Bible hébraïque, estudo de cartância. Isso aqui é para poder você fazer um estudo aí é um guia para você poder trabalhar com a Bíblia, com a estudo de cartência, que é aquela Bíblia hebraica para pesquisadores, né? Para aqueles que vão trabalhar com tradução do texto. Tá bom?